E uma segunda posição que podemos ver que toma o conceito de recalque é em relação a aquilo que continua proliferando uma vez que determinado representante representante psíquico da pulsão foi recalcado. Ele não se destrói. Ele continua proliferando no escuro. É interessante isso, porque a gente vê que então aquele impulso original que, por exemplo, foi dito não, não podia fazer determinada coisa, isso antes de ser julgado, condenado, já foi recalcado. No entanto, prolifera de que modo? Prolifera de algún modo vinculándose, criando cenas, en una força falaz da pulsão. Uma força que seria mentirosa ou seria de fantasia, né? Um desenvolvimento desinibido da fantasia e, de algum modo, de aquela satisfação frustrada. Não quer dizer que se anula totalmente, vai ter a sua continuidade e essa continuidade se dá sustentando de algum modo as fantasias do sujeito. Isso sai da clínica, porque ele vê que quando fala para um paciente, fala, associa livremente. Freud falava para o paciente, olha, associa, diz o primeiro que te chega na cabeça, ou que te dê na telha, isso iria construindo esses derivados do recalcado. Então a técnica um pouco visa isso, né? A resgatar derivados do recalcado, que como não tem a influência da crítica direta no momento, tem uma certa permissibilidade para associar e recriar, possibilitaria então reconhecer essas redes de derivados que estariam vinculados ao recalque. Diz, bom, e em muitos aspectos se poderia dizer que o recalque atua de modo muito singular, né? Determinado gozo de determinado objeto se recalca, né? No entanto, alguns derivados, por exemplo, um amor, uma idealização, uma fascinação, algo da ordem do prazer, mas em um outro conjunto de mecanismos, não quer uma satisfação direta, senão um objeto mais depurado, isso teria vicissitudes diferentes. Por exemplo, a sublimação, né? A pessoa deixa de botar-se qualquer coisa na boca, mas pega uma flauta e começa a imitar a partir do gozo da boca, de comprometer seu corpo, com uma flauta inúmeros sons e até melodias que acabam sendo derivados de alguma pulsão original recalcada, até, se é por essas distorções, até os xistes, né, seriam de algum modo uma tensão onde algo não se diz, mas de outro modo aparece surgindo como com seus valores. Ele vai situar então algumas características particulares do recalque. É individual porque afeta determinada representação, podendo deixar livre de modo escuro, diríamos, no nível da fantasia, outros derivados, mas também móvel, porque ora uma coisa, um derivado parece estar recalcado em determinada circunstância, mas em outra circunstância isso não poderia não estar baixo a mesma pressão, né? A partir de aí, ele vai ter uma ideia muito interessante a respeito de discriminar o que acontece com seus pacientes, né, seus neuróticos, né? Diz, olha, podemos observar que existem grupos de ideias que são recalcados, mas os destinos, às vezes, desses impulsos podem não ser dados só pela ideia, também pelo afeto, né? Então diz, uma coisa é o representante da pulsão enquanto forstellum, enquanto representação, que será recalcado, e outra vicissitude pode ter o afeto, né? Então, essa distinção vai permitir ele observar como opera nessas formas as neuroses obsessivas, as fobias, a histeria, de modo diferente. Sempre que falamos de afecto, então estaremos distinguindo. Por quê?
pode uma ideia ser recalcada, no entanto, esse impulso, será que some ou será que, por exemplo, aparece na angústia? O sujeito sente angústia, sente um medo interior, alguma coisa está em perigo, não necessariamente é um perigo externo, então, se é um perigo interno, é ante os próprios representantes que podem surgir na consciência. Agora, se esse afeto que originariamente esperava encontrar um grau de prazer, né, na sua realização, no entanto, é recalcado, produz angústia, ou que outras formas essa afetividade poderia ter? E quando então começa a surgir o conceito de angústia vinculado ao recalque. No primeiro momento, 1915, que é a data deste texto, a gente vê que parece ser que o recalque possibilitaria, né, a angústia. Anos depois, eu acho que são aproximadamente uns 5 anos depois, aparecerá uma outra possibilidade lógica, não, que a própria angústia seja algo que avisa, que dá um sinal para operar o recalque. Independentemente dessa lógica que posteriormente, né, observaremos e pensaremos, vai ele então pensar em três mecanismos para o recalque. Na situação do recalque, ele vai ver então que se produz um determinado substituto. Pensemos então, foi recalcado, ficou no escuro, promoveu fantasias, fantasias que o ego até pode se espantar, pode até não reconhecer como próprias, porque são derivados de uma rede muito conectada àquela fixação de operação do recalque sobre um representante. No entanto, por uma situação de busca de derivados, consegue então criar formações substitutivas. Quais são as formações substitutivas do recalque? Bom, aí vocês vão ter todas as formações do inconsciente. Sob o título de Formações do Inconsciente, Lacan vai situar tanto o mecanismo dos sintomas, dos sonhos, dos xistes, dos lapsos, e a forma em que esse recalcado se apresenta agora em um substituto é, de algum modo, uma atualização, um novo posicionamento, uma atualização, pensei em dizer uma tradução, mas acho que um reposicionamento como ideia de retorno, algo retorna daquela força e sua representação que foi recalcada. Né? Esse retorno do recalcado, então, vai dar que existem diferentes modalidades que ele vai ir estudando uma por uma. Né? Primeiro, a fobia ou histeria de angústia, como está apresentada aqui na página 159. Né? Neste momento, ele pensa a angústia vinculada, né, a uma fobia animal. E diz: o impulso da pulsão sujeito a recalque é uma atitude libidinal para com o pai, mas também aliado ao temor que tem do pai. Depois do recalque, o pai aparece então como de um modo diferente, não como um objeto da libido, sino como um objeto de modo. Que acontece nesse momento de formações substitutivas, de formações de compromisso do primeiro impulso recalcado por uma situação que desde o presente pode estar mobilizando certas afecções. Bom, se produz um deslocamento e uma parcela desse afeto é traduzido inicialmente na angústia. Logo, parece ser uma evidência clínica que determinados substitutos aparecem em lugar daquilo que tinha sido o conflito. Em decorrência da necessidade de manter a convivência com o papai, vamos a pensar então na criança, nesses períodos tão frequentes que são os períodos de fobias, né? As fobias, como que ele está relatando aqui na página 159 para 60,
Essas fobias infantis são quase necessárias, são quase estruturantes para a posição do sujeito nesse momento de divisão, decisão. Né? Frequentemente, então, um objeto, pode ser um objeto dentro do quarto, pode ser uma sensação, um animal, um bicho, acaba se ligando por deslocamento e pode conviver então com o pai, porque já não é a hostilidade e a rivalidade ligada a esse impulso liminal para o pai o que estaria em questão, sino que por esse mecanismo de deslocamento ele continua a sua vida normal com o papai. No entanto, cada vez que está a possibilidade de deparar-se com esse objeto substituto, surge o medo. Né? Por exemplo, antes de ir a dormir, o fato de que está determinado boneco, ou determinada sombra que se dá o reflexo na parede, ou a possibilidade, por exemplo, um medo de lagartijas, por exemplo. Então, a possibilidade faz com que ele continue num alerta. E o alerta, em verdade, não surge pelo pequeno bicho de lagartija, ou até às vezes bichos imaginários, dragões, ou coisas virtuais. Na realidade, esse é o próprio impulso direcionado originalmente a objetos que estaban prohibidos, que fueron recalcados, y por sustitución se liga a esas nuevas representaciones. En ese sentido, aparecería ese mecanismo de recalque, con ese exceso de afecto vacío, sin representación, que primero es angustia y después es miedo, como una forma de evitación agora a partir de un mecanismo. Então, o recalque possibilitou a Freud, nessas duas variantes de fixação e propriamente dito, um primeiro momento e entre um segundo momento, a ideia de que derivados acabem facilitando, possibilitando, viabilizando a continuidade da vida subjetiva a partir de esses diferentes destinos que terá a ideia, que pode ser mudada, cambiada, do afecto, que inicialmente era angústia, logo pode ser um temor. Né? Mas será que sempre acontece só isso ou haverá outras formas? Bom, escutando, ele vai começar a observar que tem então a outra forma, que é a histeria de conversão. Né? Que é o que está em conversão? Que se converte? Bem, nesse momento, o afecto, que era angústia, parece que some. Todo o processo continua, né? Opera o recalque sobre a pulsão, a ideia tem um destino, o afecto tem outro, mas particularmente naquelas modalidades onde o corpo, lá onde havia algo para ser prazeroso, se torna desprazeroso e comprometendo o organismo, comprometendo, por exemplo, a partir de uma inibição, numa dor, uma disfunção, onde era oralidade e vontade de experimentar pela boca, aparece que qualquer coisa que a pessoa vai se enfiar na boca, aparece uma reação de vômito, de nojo, de repulsão. Então, como o corpo está nesse momento relacionado? Bem, parece aí existir um modo de anulação da angústia, né? Criando, ele cita uma frase de Charcot, a bela indiferença das histéricas, e não se angustiam, não se culpam, não ligam, né? Estou nem aí, né? E, no entanto, a nível do corpo, aparecem com sofrimentos. Né? Esse recalque, então, poderíamos dizer que tem um êxito bastante marcado, porque tanto opera sobre as ideias quanto sobre a cota de afecto. Tanto a representação da ideia quanto aquele impulso corporal que produziria um afecto, parece que tem um êxito bastante marcado. Mais do que na fobia, que, coitado, a criança, enquanto fóbica, continua, né, com esse medo, continua com esse temor de seus bichinhos, dessas imagens que o assustam. E, por último, né, em um quadro totalmente diferente, ele observa que opera o mecanismo do recalque na neurose obsessiva. Né? Se na fobia está caracterizado pela angústia,
Esse mesmo mecanismo em torno do afecto, se poderá dizer Freud que pensa como comprometer o corpo. E a histérica, então, esse modelo que traziam as pacientes de Freud que eram histéricas, se colocava com uma relação onde o corpo era afetado pela lógica da linguagem. E através das formações substitutivas, através dos sintomas, as formações do inconsciente, através das cadeias associativas, Freud começa então a recuperar, a reconhecer quais são as ligações e reconhece aí que nessa condensação sobre o corpo, nessa forma de produzir um sintoma no corpo onde se contemplam ideias, onde se contemplam afetos, onde se contemplam fantasias, estaria fácil de ser discriminada para ele. Terceiro lugar, então, a neurose obsessiva. Nós temos, assim, dentro do nosso momento de escutar pessoas nas quais a gente começa a reconhecer as formas em que estas pessoas se vinculam com os objetos, dá para pensar determinados momentos onde o corpo está mais comprometido, a angústia mais comprometida, as impossibilidades, restrições normativas aparecem então ser mais claras, modelos diferentes. Son modelos, son, por así decir, tendências que às vezes no vínculo que vai ter aquele que escuta com a pessoa que fala, são momentos que ora se discrimina mais claramente uma posição fóbica, ora se discrimina mais uma posição histérica, uma posição obsessiva. Una lógica histérica, el fatto de que apareça o corpo não quer dizer que não tenha uma angústia e certos temores, né? Ou uma posição subjetiva, fóbica, infantil, não quer dizer que essa criança logo depois não possa somatizar, ou seja, não são fechadas estas distinções. No entanto, são tendências de modo de discurso, tendências de modo de falar, de modo de se expressar ou de modo de brincar, no caso seja um paciente infantil. Nesta modalidade se observa uma ambivalência, né? Uma ambivalência que este sujeito obsessivo teria, por exemplo, de um objeto odiado, né? E amado também, por isso a ideia de ambivalência. A ideia de destruição do objeto, entanto que convive com o amor, é evitada, diríamos então, é recalcada. Originariamente, então, esse impulso de ódio é rejeitado, é recalcado, mas não desaparece, né? Continua insistindo. Produz, então, um lugar para atingir seu propósito, né? E, desse modo, aquilo que surgia originariamente como una forma de impulso hostil, recalcado, motivado novamente a surgir, tal vez por una parcela de prazer, de amor, de afectividade que convivia com esse ódio, novamente insiste. Se produce então uma insistência constante. Aparece constantemente, chamado pela atração do objeto, algo que depois é de destruição que o sujeito quer recalcar. Observen a ideia de obsessão, a ideia de repetição, a ideia de sistematização desse aparecimento, como dá uma possibilidade de pensar o modo de recalque, né? Entanto, o recalque que de início foi bem sucedido, não se firma, ou seja, não se assegura. E no decorrer dos acontecimentos, a maior chamado da pulsão, a maior chamado de algo beneficioso, quando aparece, por exemplo, vamos pensar, certo amor e certa busca por estar junto com o pai, mas um pai que também foi ao qual foi direcionado um impulso destrutivo. Queria também aniquilar esse pai. Recalca o aniquilamento, mas ressurge cada vez que sente o chamado do pai, sente o chamado desse objeto. Então, aí, por uma forma de substituição, se cria um mecanismo que está constantemente ativo e fracassando. E aí, então, ele tem três modelos.
Haverá outros momentos de pensar o psiquismo? Haverá, com certeza, né? Ele reservará também momentos para outro tipo de construções, mas essas ideias da recalque iniciais são fundamentais, né, para ele conseguir pensar, conseguir avaliar, conseguir dar para a sua clínica um fundamento onde a escuta possa estar discriminando os movimentos que os pacientes faziam, sustentando seus modos de sofrimento, né? Então, basicamente, essa forma de operar discriminando os afetos das representações psíquicas, os primeiros momentos de fixação com os substitutos e derivados, e o modo em que a clínica, pela escuta, consegue calcular o movimento dessas representações, foi dando um certo entendimento a mais sobre a psicopatologia. O texto recalca, então, é um texto que a gente vê como fundamental, é um conceito ao recalque que vemos que se vincula a muitos outros conceitos e nos dá um fundamento para a escuta clínica, né? Bem, até então, até a próxima.